Ei, e aí, pessoal? Todo mundo bem? Espero que todos estejam bem aí nas suas casas ou nas suas, não, onde quer que vocês estejam. Espero que estejam bem, que tenham tido um pouquinho de tempo ou bastante para ler poesia, que tenham lido poesia, que tenham desfrutado dela, que tenham se espantado com ela, que tenham se questionado e, né, melhorado com elas, né, aprendido, desaprendido, que isso também é sempre importante, desaprender. E, e é isso aí, estamos aqui com mais um pub, né? Para quem não sabe, esse pub é um espaço onde eu converso sobre os poemas que eu estou lendo, os livros de poesia que eu estou lendo. E a intenção aqui não é uma aula, não se trata de uma aula, um curso, nada disso. É somente realmente criar esse espaço, né, esse diálogo com poetas, com leitores de poesia e que eles possam me ajudar a ampliar a minha visão, a minha capacidade como leitor e ampliar sim, a minha capacidade de questionar o que eu estou lendo, né, ler sempre de uma maneira questionadora, mas aprendendo a fazer novas perguntas, né? Aprendendo a ver novos detalhes, novas técnicas, novas maneiras de escrever poesia e de ler e ver poesia. Então esse é o principal aqui, o objetivo desse canal. O canal chama-se Pub. O canal não, é o programa na verdade. O canal é Tati Poesia, que sou eu aqui, Tati. Tati, na verdade, são as iniciais do meu nome completo, Tiago Alexandre Tonucci. Então, fica aí, se vocês querem me chamar de Tati ou Tiago, é, tudo bem. Então, o canal é Tati Poesia e esse daqui é o Pub, né? Então, Pub, primeiramente, é porque eu converso com vocês aqui desde Londres, da onde eu vivo, e, mas também pub, principalmente porque é a sigla, né? Poesia Universal Brasileira. Então, poesia, poemas, porque a gente sempre vai conversar aqui sobre poemas, poesia. Universal, porque hoje em dia a gente, felizmente, tem poetas, né? Escrevendo de qualquer parte desse planeta, né? Em língua portuguesa. Então, universal nesse sentido, mas também pela questão da amplitude, né, de gêneros e de vozes que a gente tem, de estilos, né, a galera podendo se expressar, né, com a ajuda das novas mídias, os novos equipamentos, tecnologia. Então não importa tanto a classe social, de onde a pessoa vem, se tem muito estudo ou não, pouco estudo, todos estão tendo a possibilidade de mostrar, né, o que a sua voz aí, o que pensam, né, como vem a poesia, os poemas. Então, universal para tentar aí abranger tudo isso. E brasileiro, porque a maioria dos poetas que a gente vê aqui ou lê são brasileiros, mas o que não impede, não, que a gente veja aí poetas que escrevem em língua portuguesa ou brasileira, né? Mas que não sejam brasileiros. Então é isso daí, esse daqui é o Pub, então. Espero que vocês gostem. E se é a primeira vez que vocês estão aqui, né? Se vocês curtirem, espero que se inscrevam aí no canal, que toquem aí no sininho. Tocar no sininho é importante, porque os vídeos aqui, eles são postos de acordo com o meu tempo, né? Eu tento colocar sempre 2 vídeos, né? Ao menos 2 leituras por semana, mas não tem data certa ou horário, porque realmente depende dos meus trabalhos fora daqui. E é isso aí. A parte disso, queria agradecer já a galera aí que está incentivando, que, né, os poetas que gostaram das leituras que eu fiz anteriores e me apoiaram e me parabenizaram e isso daí é muito importante, claro, né? Eu sempre digo que o mais importante é ter livros de poesia para ler, né? É ter poemas para ler e ter o tempo para ler e o espaço para conversar com vocês. Mas é claro que essa resposta, né? Porque é para isso que a gente está aqui, né? Então essa resposta, esse diálogo depois dos vídeos né, super
importante, né? E realmente me toca quando a galera responde. Me toca e me incentiva a fazer novos vídeos. Então é isso aí. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um poeta, o Alexandre Guarnieri, e sobre dois livros dele. Eu acho que é o primeiro livro dele, né? O Casa das Máquinas, poemas. Eu acho que foi editado pela editora da Palavra em 2011. E um dos últimos livros dele, de 2018, acho que foi publicado, o Sal do Leviatã. Foi publicado esse pela Penalux. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses dois livros, né? Eu já tinha lido, né, anteriormente, feito um vídeo aqui para vocês, eu posso colocar o link, e conversado sobre o Corpo de Festim, que é um daqueles livros que eu gostaria de ter escrito, né? Assim que eu li, né, excelente, genial e me surpreendeu assim e gostei pra caramba. E não vi a hora de poder ler os outros dois livros, né, do Alexandre que eu tinha aqui em casa. E mas talvez até mesmo por isso, né, na verdade eu comecei a me perguntar depois que eu acabei a leitura desses dois livros, o que foi, né? O que foi que não me trouxe, né, o encanto que me trouxe o Corpo de Festim. É claro que cada livro tem as suas particularidades, não? E o primeiro livro que ele escreveu, né? E não tem por que ser tão não bom quanto o Corpo de Festim que veio depois, até porque tem essa questão do aprender, né? A questão de melhorar e tal. Mas o mesmo desencanto eu tive um pouco com o Sal do Leviatã. E, e é claro que esse desencanto não significa que esses livros não sejam bons, né? Na verdade, eles têm muitas das qualidades que tem o Corpo do Festim, mas tem algo faltando que não. Sabe, aquele tchan a mais que se diz, aquela coisa que. Né, o Corpo do Festim, na verdade, ele acabou ganhando o Jabuti, né, de 2000 acho que o Corpo de Festim é 2016. Então você tem 2011, 2016. Não sei se teve um livro entre esses dois, né? O de 2011, né? O a Casa das Máquinas e o 2016, então, o Corpo de Festim. E daí o outro que eu tenho de 2016 é o Saldo do Leviatã. É, mas entre esses três livros, né, o Corpo de Festim realmente ele se supera, né? Ele se destaca e então o meu questionamento maior depois que eu terminei esses três livros foi realmente em cima de mim mesmo e me perguntar, mas o que que é, né? O que é, qual é o contexto, qual é a questão que levou você a não, né, a não conseguir dialogar, né, de uma forma tão fluida, né, tão fantástica, né, ou com tanta admiração, né, com esse sentimento, né, de espanto, né, que você teve com o Corpo de Festim, né, com relação a esses dois livros, né, e é um pouquinho sobre isso que eu vou tentar conversar aqui, né. É, e começando sobre o caso das máquinas, então, né, de 2011, eu acho que ali você já encontra, não? Tipo, o Casa das Máquinas, ele é sensacional em termos de linguagem, não? Você vê esse poeta que ele, né, eu fico imaginando a pesquisa, né, o trabalho, né, em termos de elaborar a construção desses poemas e buscar a linguagem exata, precisa, que construam uns poemas que sejam em termos de fala, né, em termos de conteúdo, né, em linguagem
e pontuação, né? São poemas, né, sensacionais, não poemas que dificilmente você vai buscar ali algo que falta em termos de peso de linguagem, não em termos de, né, de léxica, não, que se diz, né, de variedade lexical, né, de profundidade lexical também, né. É, eu vou ler um dos poemas aqui, né, não sabia se lia o primeiro poema, mas eu decidi ler o que chama-se Componente Zero. Então, todos os poemas estão em letra minúscula, né? E eles recebem, né, pontuação. A pontuação parece, né, ordinária, assim, parece casual, parece normal, né, por se dizer. Mas eles têm, que nem eu falei, uma léxica pesada, uma léxica, uma fala, né, lexical que realmente é difícil de seguir. Mas deixa eu ler aqui então o componente zero para que a gente comece a ter uma ideia. Ele tem aqui uma citação do João Cabral de Melo Neto, que é quase, na verdade eu não lembro se é o poema inteiro, talvez até seja, mas a citação, o poema então do João Cabral de Melo Neto é: fazer com que a palavra frouxa ao corpo de sua coisa adira, fundi-la em coisa espessa, sólida, capaz de chocar com a contígua, não deixar que saliente fale, sim, obrigá-la à disciplina de proferir a fala anônima comum a todas de uma linha. Então esse é o poema do João Cabral, e agora eu vou ler o componente zero, que é o poema do Alexandre. Isto, eis o simples e mínimo mecanismo do signo. Uma egrégora emersa agrega seus grânulos nanométricos, suas súbitas operações difusas, sobretudo algumas dúbias, nunca o estagnam. Ao contrário, mais durável, o trabalho no caos o perpetua. Que aparência teria esse aparelho? Cubo, cilindro interno é o componente zero. Que altura e largura o agrupam? Qual medida o define? Se avessa à ciência da própria microscópia, sem invisível silhueta a olho nu, porque impossível e tímido seu perfil finíssimo. Não, como aparato solitário, velho e nostálgico da palavra anacronismo, acionando nos tímpanos do ouvinte ruídos de desgaste, ácidos corrosivos, mas outra, futura, um gismo, única miniatura, cujo minucioso funcionar fosse indispensável. A linguagem, tão misterioso quanto necessário. Então você vai ter um livro inteiro com toda essa potência. É uma potência realmente
maquinal, por assim dizer. Mas eu acho que é isso mesmo que, que é difícil a gente conectar, né? Porque é um livro grandioso em termos de léxico, mas ao mesmo tempo sufocante em termos de estrutura e até mesmo de linguagem, né? É como realmente o poeta quisesse que a gente se sentisse nessa máquina, né? Que é a produção de linguagem, a produção de fala, né? A produção de significados, não a produção de produtos no final, né? Que o livro é um produto também, né? Então foi assim que eu me senti, né? Não, não sei se todos que leram esse livro se sentiram da mesma maneira, né? Mas eu me senti sufocado dentro né, dessa casa das máquinas, né? Que realmente eu me senti dentro de uma casa cheia de máquinas. E eu comecei a me pensar sobre casa, né? O título, né, sensacional, né, esse título, né? E você, se você começa a mastigá-lo, né, e dizer Casa das Máquinas, e você começa a pensar no passado, né, Casa dos Utensílios, né, Casa das Ferramentas, não? Então, na verdade, a casa funciona em si mesmo como uma máquina nesse sentido, né? E cada vez mais, né? Se a gente pensar na inteligência, né, artificial e como as casas vão virar esse robô realmente, né? Que vai nos abraçar, nos proteger, nos guiar, nos cuidar e etc, né? Então, daqui a pouco será a máquina casa, né? Na verdade, né? Mas o livro, então, é isso, né? E é isso que realmente para mim foi difícil se conectar. Mas para o final do livro, né, eu vou querer já dar esse salto. A gente vai ter a entrada, não, de certa humanidade, né, na parte da linguagem, não, que a gente vai começar a conversar, a ver o poeta, né, trazendo para os poemas, né, a questão humana, né, desse diálogo com as máquinas, né? Dessa relação com as máquinas. É, então ele tem esse poema, né? Muito interessante, né? Sobre dedicado à sua mãe. E eu gostaria de ler para vocês, mas deixa eu já mostrar aqui. Então vocês podem ver aí esse bloco, né? Então todos os poemas do livro eles vão ter essa mesma estrutura, essa mesma forma. É, como se fosse realmente aquelas guilhotinas, né? Ou aqueles pedaços de chapa, ou algo por estilo, né? Aquelas máquinas enormes, não cilindros e mas tudo nesses, né? Tudo parece sim nos encurralar nesse mundo é, das máquinas, não? E mesmo poemas que tratam tipo do você tem aqui poemas que tratam tipo do parafuso, por assim dizer, ou dos bits, né? Acho que ele chama aqui os bytes. Até eles vão estar nessa mesma estrutura, né? De, de blocos, não? Às vezes menores, tal, ou maiores, mas nessa mesma estrutura. Mas deixa eu ler aqui então o poema a Minha Mãe. Rouparia é o nome do poema. Rouparia. A minha mãe. Não é agulha autônoma que costura. O pesponto pronto que guia a quilha regulando o recorte. Os nós sob controle. As curvas seguindo o molde. Não é uma agulha anônima que cria roupa ou fia. Colcha, garajal, constrói rápido vestuário ao
toque do overlock, farda forte de soldado, ou pobre uniforme de empregado, frágil, de tecido, mole, é rápida, a agulha e não vacila nunca, porque há ali, abaixo na hierarquia da franquia, sua máquina, que não a ignora, que range desse béis em excesso, agulha que é aço e não erra, porque há lá, acima na hierarquia da vida, a mão hábil e calada que costura o dia a dia, puxa pano, o pé no pedal, no ritmo controlado, o trilho que se equilibra na dura rotina da rouparia. Vence, não cede, treme e não perde a peça, avança apesar do cansaço, desce, sente o péssimo exemplo sempre, lamenta o escasso salário necessário, o abuso dos trabalhos, a força das costureiras, abelhas trabalhadeiras é força de pelotão lento, exército sem sargentos, são senhoras, estes tristes arietes em riste. Então, sensacional aqui as rimas, a qualidade lexical, a profundidade, né, de significados, né, entre os termos, mas sempre com, parece que deixa essa sensação de que, pô, é muita máquina para pouco homem. Ai, mas outra coisa interessante, né, que eu achei muito bacana da Casa das Máquinas é a relação com os números, né? Então você vai ter aqui poemas como este, né? Então vocês podem ver os dois blocos, mas você tem o bloco 1 e o bloco 2, né? Esse tipo de relação também a gente vai encontrar no Corpo de Festim, né? Tem vários, né, pontos que a gente encontra, né, no Corpo de Festim, mas eu acho que essa questão dos números, né, como vocês podem ver aqui também, então esse daqui são 3 blocos, e 1, 2, 3, fazendo relação. Eu achei muito criativo e muito, né, importante, porque na verdade as máquinas, né, a Revolução Industrial, tudo isso que a gente sabe, ele não aconteceria sem a revolução da matemática, não, da matemática filosófica, dos descobrimentos matemáticos, né, da física. Então esse é um ponto, né, original, criativo e bem bacana do livro. Mas deixando o Casa das Máquinas, né, eu queria ir com vocês então pro o saldo do Leviatã, né? Que então só o saldo Leviatã já parece nos dar aí né, esse outro tema, porque o Guarnieri, né, o Alexandre, né, Guarnieri, se vê que ele, né, escolhe um tema também depois desses 3 livros, usa todo o seu poder, né, de pesquisa, seu poder de criatividade em termos de léxico, não, de linguagem, né, de rima, né, de produção dos poemas, para trabalhar, né, esses temas, né, específicos. Então a gente teve aí a máquina, né, no Corpo de Festim você tem o corpo, não? E aqui no Saldo Leviatã você tem o mar, né? Você tem o mar e todas
as ficções, né, já leituras, né, as leituras já feitas, não, sobre o mar. Então o poeta ele vai dialogar com tudo isso, né? Mas eu achei interessante que, na verdade, é, no primeiro poema, ou no começo, né, do livro, os primeiros poemas, eles também têm uma relação metafórica, não? Vendo o mar como uma outra máquina também, né? Então a gente tem aí essa continuação, porque no Corpo de Festim a gente também vai encontrar um pouco, não? Essa questão do corpo como máquina, não? Que realmente o corpo trabalha, né? Algo como máquina. Mas essa mesma imagem a gente tem aqui neste livro, né? O Sal do Leviatã, que então a gente tem aí um título, né, muito aí ligado com a natureza, mas no primeiro poema, que se chama que na verdade é um poema que tem uma sequência, né, mas eu somente vou ler aqui o primeiro trecho, para que vocês tenham ideia do que eu estou falando. A gente encontra muito essa metáfora da máquina no começo, então, desse livro. Então, o primeiro poema aqui chama-se A Página Marinha, e também acho que em todos os livros, né, do, do Alexandre até agora, tem essa concentração, então, da letra minúscula, né, ele trabalha muito bem com a questão da pontuação, questão dos sinais em si, que na verdade teve aí um aumento, né, a gente não vê tanto a questão dos sinais, no primeiro livro, Casa das Máquinas, mas a gente já vê muito, né, no Corpo de Festim, e também vê aqui neste O Sal do Leviatã. Inclusive aqui nesse primeiro poema a gente tem esse sinalzinho aí, né, do tio, acho que é tio, né, que chama esse sinal, né, do que vai em cima do ão, né, aqui fazendo até esse trabalho de onda, né? Tipo, dando essa contextualização aí. Mas deixa eu ler para vocês então quer dizer, o nome do poema, como eu disse, é Página Marinha, então essa é a parte 1, né, de outras sequências. 1. As camadas dançarinas da máquina marinha, imersas na única carroceria cavilhada, de crustáceos por sobre suas 1000 costelas, de acrílico cristalinas nestas esteiras líquidas, escorregadios entre si, porque diluídos seus, mancais de alumínio, sob dilúvios de molusco, afluem acordes ao pristino desígnio, sobre o prisma do mais íngreme dos precipícios, rangem os fractais do mar original. Os naufrágios, um cântico trágico os atrai, área da cantata, tão íntima ao ritmo contínuo no qual conchas submersas por círculos de sal são as peças do oráculo. A Odisseia onde tudo espirala e reveza. Então aqui outro poema brilhante, né, em termos de linguagem, em termos de concentração, de significado, né, de rima, né, de musicalidade, né, é brilhante essas técnicas, né, o Alexandre Guarnieri, né, ele tem, né, um poder léxico não enorme, não? E eu fico imaginando a pesquisa que ele faz, né? E se ele não faz pesquisa, né? Se é tudo de memória, é um gênio. Mas mesmo assim, nesse livro,
eu não consegui me conectar tanto quanto o Corpo de Festim. E então a questão que me veio foi por quê? Por quê, Tiago, né? É claro que você começa a comparar, tal, os livros, e o que eu pude perceber, né? Primeiro foi essa questão da estrutura, não? Que realmente o Corpo de Festim ele tem poemas densos, né? É, que trabalham até como corpo de máquinas, né? Com uma estrutura, né, rígida em bloco, não? Mas ao mesmo tempo ele vai ter mais já no meio do livro, né? Poemas mais soltos, né? Poemas com espaços, né? É, que parece que dá a sensação para a gente de respiro, né? De reflexão. Então, vai ter várias partes, né, no Corpo de Festim, onde os poemas vão estar, né, você vai ter poemas mais curtos, né, poemas que eles percorrem a página de maneira mais solta, né, com um espaço entre as palavras, entre os versos. Então, esse eu percebo que é um ponto. Hum, E ao mesmo tempo tem a questão do próprio sujeito. Tipo, em muitos poemas, né, que nem no caso das máquinas, a gente vai começar a encontrar a presença de um sujeito, né, a presença do humano, já mais para o meio, final do livro, mas tem essa presença. Mas, curiosamente, eu não encontrei, né, nos poemas do O Sal do Leviatã, esse sujeito, né, é sempre a maioria dos poemas, não, eu posso estar enganado, mas quase todos, ou a maioria, você vai ter o sujeito poético que quer, tipo, meio que se esconder, né? Então, esse sujeito que se esconde, e ele sempre está falando sobre um tema, sobre um objeto, né? Sobre o mar em si, ou dialogando, né? Mas dialogando em termos de estar falando sobre essa leitura que já fizeram, né? Ficcional sobre o mar. Então, essa questão de um sujeito, né? É, o que geralmente, na verdade, eu vejo como positivo, né? Porque tem muitos poemas que somente falam de si mesmo, ou usam muito dos pronomes, né? Eu, você, né? Eu, e aquela coisa que acaba ficando, né, meio enjoativa, né? Ou pesada também ao mesmo tempo. Então, para mim, geralmente é positivo a questão do da gente não estar se apresentando, né, como é, com esse eu, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi, né, e foi até uma lição para mim, na verdade, que se falta muito, né, desse sujeito, né, desse eu, né, e se mostrar esse eu como como alguém, né, dentro do poema, né, criando esses poemas, né, criando o livro, parece que a coisa começa a ficar maquinal, começa a ficar muito perfeita. Ainda mais quando é algo bom, que nem esse daqui, né? Algo genial, que nem isso. Mas parece que já não é produzida por um humano. É interessante essa sensação que eu tive. E talvez ninguém tenha essa sensação, porque também outra coisa que eu comecei a me questionar e falei, talvez isso seja exatamente por causa do contexto, né? Por causa da relação que você está criando pessoal com esses livros, já que você leu O Corpo de Festim primeiro, e agora você está lendo esses dois livros, um logo em seguida do outro, né? Após o outro. E com certeza esses livros não foram criados para serem lidos assim, não. Você não teve a oportunidade de ler um em 2011, depois o outro em 2016 e daí o outro em 2018. Então, quer dizer, você teve aí um período curto na leitura desses livros e com certeza isso está influenciando na sua leitura, Tiago, né? Esse questionamento eu me fiz e me pus e com certeza está influenciando nessas minhas observações, não? E eu escrevi aqui, né, tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Sim, essa questão da perfeição, né, desses poemas, né, da qualidade deles, mas ao mesmo tempo da falta desse eu, né, poético. Eu poderia ler mais um aqui, poema, deixa eu escolher aqui. Porque em todos os livros, na verdade, o Alexandre ele tem disso, né? Então faz parte dessa até a questão do tema, né? Dele escolher um tema e tratar daquele tema. Então ele trata daí de temas, né, menores ou particularidades daquele tema dentro do poema. Mas ele trata de uma maneira com essa voz, tipo, escondida, né? É, como que a gente diria, até às vezes, né, de um ponto de vista ali do superior, né, vendo tudo é, de cima, né, nesse sentido, não superior em termos de ego somente, não, mas realmente olhando de cima, né, e podendo, né, retratar esses temas. Mas eu vou ler aqui para vocês então Penhasco, eu escolhi aqui agora, e ele vai mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou falando. Então, Penhasco. Assoalho visitado às bordas do fiorde. Suas escarpas de basalto. O espaço. Entre o ar e o mar embaixo que quase julgaríamos raso apesar da maré alta. Hirtas suas afiadas bordas, símiles às de uma faca árabe, arqueada, cimitarra, o que as navalhas da erosão erigem é este grupo de rochedos, pouco a pouco sendo degolado. Assim o penhasco largo, vasto, ponto turístico para narcisos e suicidas, amplo plenário de pedra donde observam o sol nascer ou se pôr, platô sólido, observatório possível, existe essa muralha terrena, pesaroso, mármore erguido, lugar de uma solidão extrema, avizinhando o pélago triste a esse chão de limites. Eu acho que se vocês comprarem esses livros, né, comprem os livros do Alexandre, porque eles são muito bons. E, tipo, você vai sair deles com uma linguagem não muito, né, mais enriquecida da que você tinha, isso eu garanto. Mas vocês vão ver aqui, né, essa é o que eu tento transmitir aqui, né, que eu acho que é um dos pontos que me fez não me conectar, né, porque o corpo do festim, como trata do corpo, ele tem muito desse lado humano, né, muito dessa condição que a gente se relaciona com ele, né, se identifica, porque a poesia tem muito disso, né? É, mas eu acho que é por aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Que eu gostaria de falar. Eu acho que não, né? Tem as questões das citações, né? Tem muitas citações, né? Em todos os livros do, do Alexandre, não, e eu acho que é bacana, né? Ele realmente mostra esse diálogo que ele tem, né? Esse leitor compulsivo também, né? Esse leitor que estuda, que reconhece, né? A tradição, que sabe, né? Da importância dessa tradição, né? Para a criação dessa sua língua potente, né? É, então isso é interessante, né? Isso é bacana, sempre é de
de parabenizar, né? Mas é isso daí, né? A gente já está chegando aqui em 40 minutos, né? Geralmente a gente faz vídeos de 35, mas como eram 2 livros e eu queria aí realmente me explicar um pouquinho melhor hoje, porque são livros que me tocaram, mas não me tocaram da maneira que eu esperava depois de ter lido O Corpo de Festim. Mas eu acho que isso é muito falta minha, né? E do contexto com que eu li esses livros. É, mas é isso aí. Eu gostaria de terminar, na verdade, deixar vocês com um poema que eu achei excelente. É, do. Deixa eu buscar aqui. Então é um poema aqui do Sal do Leviatã, né? Para terminar com outro poema do Sal do Leviatã. E é um dos poucos poemas, né? Que a gente vai encontrar aqui, essa brincadeira em termos de estrutura, né? Que aí é um ovo. Então a gente tem aqui esse ovo, né? O poeta tratando aqui nesse livro. E é claro que tinha muitas coisas que a gente poderia conversar sobre esses livros, né? Muitos temas, como sempre. Fica difícil, né? A gente conversar sobre tudo, né? E ainda mais quando são livros bons, né? Livros geniais de poetas, grandes poetas, né? Brasileiros. Mas eu espero que vocês tenham aí criado o gostinho para comprarem os livros, lerem e me dizerem, né, depois de lerem, o que acharam, né, que tipo de leitura vocês tiveram, né, que tipo de observação vocês poderiam me fazer para que eu aí aprimore, não melhore, amplie a minha leitura e conhecimento sobre esses livros. Mas é isso aí, parabéns, né? Parabéns, Alexandre Guarnieri, pelos livros. Valeu, né, por, por fazer aí esses livros disponíveis, né, para a galera. É muito gentil e generoso da sua parte. E eu estou esperando o próximo, tá? Porque realmente eu gosto muito dos seus poemas. Então, um abraço, Alexandre, um abraço a todos vocês, né? Se cuidem, leiam muita poesia e vivam uma existência fantástica, tá bom? Até a próxima, hein? Tchau, tchau. E fiquem aí com O Ovo no OVNI. Ovo, novelo, novo no velho. Mero número do zero. Citação de Augusto de Campos. Branco como osso, um hibernáculo monstruoso, ovo do além no OVNI, o ovo da ave, na nave. Mas isso é o que não se sabe. Entranhas do cálcio enxertadas ao claustro. Hermético cárcere lacrado à quase esfera. Híbris aprisionado à ostra. Alabastrina cápsula para guardar o amago na câmara. Membrana, clara o involucro ou casulo. Óvulo recluso na fragilidade do vidro. Sono anônimo do bicho. No ninho, ainda mínimo, escura uma fecunda, o módulo úmido dentro, útero ou átrio, globo, inoculado à cópula, núcleo, novo ou podre, o corpo geométrico de uma única pálpebra integral. Vísceras o revolvem, porque está
vivo, bomba relógio, objeto biológico cuja origem sugere a viagem ao zero e uma antiguíssima ou nova espécie, mas isso é o que não se sabe, até que rache, choque, até que mostre se animal alado ou aquático, lagarto ou pássaro, escama ou pena, asa ou barbatana, ou outro mutante, transmutado, serpente ou ave, fênix, que saia de repente e que do ovo ecloda de novo este Ouroboro. Sensacional, né? Tchau, tchau.